Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como funciona um recurso do Adobe InDesign próprio para a criação de livros. Se você nunca trabalhou com InDesign, você vai aprender nesse vídeo como é possível criar, agregar vários documentos separados e transformar tudo isso em um livro único. Se você nunca usou o InDesign, peraí, antes de continuar com a explicação de como é que funciona o recurso, já quero pedir antecipadamente, se você gostar desse tutorial, se você achar ele útil, se você se interessa pelo assunto, dê um joinha, comente, coloque nos seus favoritos e, claro, também se você quer outro, se você pretende aprender mais sobre o InDesign, coloque, ou melhor, faça a assinatura, assine o canal. Então, vamos continuar. Para que serve esse recurso que cria livros aqui no InDesign? No InDesign, nós podemos criar inúmeros documentos de texto. Se você nunca usou o InDesign, ele é uma ferramenta para editoração eletrônica. Então, você tem a possibilidade aqui de criar, por exemplo, revistas, livros, folders, diversos materiais que têm um layout parecido com a impressão. Mas, hoje em dia, pouca coisa, ou melhor, uma boa parte do que nós criamos aqui no InDesign vai para conteúdos digitais. Isso se inclui também a categoria de livros. E para facilitar aqui a organização de livros criados com InDesign, geralmente esses livros têm aí uma quantidade bem razoável de páginas, como por exemplo 50, 70, 500. Já pensou a editoração do Game of Thrones aqui, do Guerra dos Tronos, aqui no InDesign, aqueles livrinhos bem pequenininhos com 1000, 1500 páginas? Seria um desafio trabalhar nisso num arquivo único, por isso que o mais ideal, o mais indicado, é quebrar isso em vários arquivos separados. Como é que a gente faz para unir tudo isso depois e transformar num livro único? Isso é feito aqui no InDesign, nesse menuzinho aqui, ou melhor, no menuzinho não, nesse painel aqui que eu vou ligar, chamado de livros. Então vamos lá. Na verdade ele não está aqui no menu janela, está no menu arquivo. Você vai criar um livro novo. Na verdade, então você não vai lá no menu janela. Você precisa criar um arquivo de livro. Então vou lá no menu arquivo, novo, livro. Vou chamar esse livro, vou atribuir um nome a ele, qualquer nome que você quiser. Vou dar um nome bem sugestivo. Quase você não vai identificar o que ele é. Vou chamar de livro. Então vou salvar aqui nesse diretório. E quando eu salvar esse arquivo, vai aparecer esse menuzinho aqui, que eu estava tentando caçar lá no menu janela, mas ele não está lá, só reforçando novamente, ele está lá no menu arquivo. Então eu tenho aqui um painelzinho de livro. E nós vamos adicionar os arquivos que vão compor esse livro. Eu tenho dois arquivos aqui. Tenho esse arquivo com o texto com o clássico Lorem Ipsum, que eu chamei de cap01, que é o capítulo 1. E esse outro arquivo aqui, que eu me recuso a explicar o que ele é, porque provavelmente você já tem uma boa ideia de qual é a parte do livro que ele vai representar. Se você não entendeu ainda qual é essa parte, bem, aí infelizmente eu não tenho como ajudar você. Mas enfim, aqui eu tenho o livro, ou melhor, a parte da capa do livro, poderia ter sumário, poderia ter diversas outras partes do livro, e tenho o capítulo 1. São arquivos diferentes, arquivos INDD, que são os arquivos do InDesign. Eu vou adicionar esses arquivos aqui simplesmente clicando nesse sinalzinho de mais, e eu posso escolher aqui múltiplos arquivos. Se você estiver num Mac, você pode simplesmente usar a tecla Command e clicar nos arquivos que você quer, ou então no Windows na tecla Ctrl. Então eu peço para abrir, e os meus livros vão ser adicionados aqui nessa lista. Eu já tenho um problema aqui, que no caso a minha capa está vindo depois do capítulo 1, mas não há razão alguma para entrar em pânico ainda. Basta você clicar e arrastar e soltar a capa na frente do livro. Então nós temos aqui o primeiro arquivo da capa, o segundo arquivo do capítulo 1. Você vai perceber que vai ter uma indicaçãozinha aqui na lateral dizendo que os estilos que estão sendo usados aqui nesse material estão vindo do cap01. Como é que eu faço para exportar? Agora que eu tenho aqui os meus arquivos organizados nesse painelzinho de livros, como é que eu faço para exportar isso como um livro? Fácil. Basta clicar nesse íconezinho aqui e exportar o livro como EPUB ou exportar o livro como um material em PDF e assim por diante.
Todas as opções relacionadas com o livro estão aqui nesse painelzinho. Então, agora você já sabe como é possível configurar arquivos, múltiplos arquivos em um documento único aqui no InDesign, simplesmente usando o recurso do livro. Claro que existe muito mais para se configurar nos livros do que simplesmente esse simples painel. Se você quiser aprender mais, eu recomendo que você faça uma visita lá no eadalambrito.com. Eu tenho um curso que eu acabei de lançar, específico sobre design de livros digitais com o InDesign, mostrando todos os passos para a criação de um EPUB, a configuração completa desde os recursos, texto, estilos, sumário, índice, toda a parte interativa e, claro, também não simplesmente a inserção de conteúdo, mas a preparação desse material para publicação em lojas como o iBooks Store ou então Amazon. O link para o curso está aqui na descrição do vídeo. E se você se interessa por outras áreas, por outros conteúdos relacionados com artes visuais, computação gráfica e animação, dê uma olhada também lá nos outros cursos do eadalambrito.com. Provavelmente você vai se interessar em fazer algum desses cursos. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, se você achou ele útil, dê um joinha, comente. Se você quer receber outros, se você quer ser avisado ou avisada sempre que um novo tutorial for lançado aqui no meu canal, assine o canal que você será sempre notificado de todos os novos tutoriais. Então, até a próxima!